É tido e sabido que nós precisávamos e era ótimo se conseguíssemos ajustar uma outra posição ainda até ao final do campeonato, até ao final do mercado, desculpem, para podermos ter maior segurança, ter mais capacidade de atacar esta ponta final que será para nós de grande exigência por aquilo que são os 14 jogos de campeonato, mais a Libertadores. João Textor, Alessandro Brito, todos vocês aí da diretoria. Tá claro ou o Arthur Jorge tem que desenhar, tem que gritar, tem que botar outdoor na cidade inteira para vocês entenderem? Reforços. O homem precisa de reforços. Sem reforço de qualidade para a defesa, para a lateral, vamos repetir os mesmos erros do passado. Tá claro, tem que desenhar. Tá difícil, hein? Tá difícil. Ontem na coletiva o Arthur Jorge deu uma cutucada, porque não é possível que o Botafogo tenha tanta dificuldade para trazer jogadores para o setor defensivo, tendo gastado horrores no setor ofensivo. Pelo amor de Deus, precisamos ser mais ágeis. Setembro está à porta. Setembro está à porta. É a última semana que o Botafogo tem para trazer reforços. Depois não adianta lamentar. Eu espero que essa semana o Botafogo tome atitudes. Eu vou trazer informação aqui sobre a lateral direita. E é preciso resolver essa questão da zaga também, galera. Não dá para contar com o ovo no orifício do galináceo, tá certo? Vou trazer também essa perda da liderança. O que significa? Significa alguma coisa ou não significa absolutamente nada? Até porque tem Botafogo e Fortaleza no sábado. Vamos falar sobre isso, esse fim da maratona do Botafogo, finalmente, né? Como é que o Botafogo chega para esse confronto de sábado depois da vinheta. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas. Plantão Glorioso, primeira edição, nunca deixando de cobrar quando tem que cobrar. E nunca deixando de elogiar quando tem que elogiar. Isso aí a gente não tem problema em, como muitas vezes se fala aí, né, passar pano. Se nós aqui da nossa produção, nossa equipe acha justo realmente elogiar no momento crítico, não, o trabalho vem sendo bem feito, isso e aquilo e tal. Agora, quando há brechas, quando há lacunas, quando há lentidão, a gente cobra. Aqui o nosso canal é um canal da torcida do Botafogo, do torcedor do Botafogo. Não é um canal vinculado ao clube, tá? Então fica aqui a minha cobrança, a minha crítica a essa lentidão que eu estou percebendo no Botafogo. Em alguns momentos a situação é muito rápida. Agora, desde o início do ano, estamos falando que precisamos de um zagueiro. Desde o início do ano falamos que precisamos de lateral direito. Veio a situação do Damian Soares, pegou todo mundo de surpresa, eu entendo. Eu não tô vendo movimentação do Botafogo. O Jair vai pagar a multa rescisória? Porque se não for pagar a multa rescisória, já era para estar com plano B, C, D, E, F. A lateral direita me parece nesse momento que o Botafogo já tem 2 jogadores em que ele concentrou. Tá concentrado no Vitinho, é difícil e tal, mas o Botafogo tá concentrado porque tem a vontade do jogador. E o Ivan Ramírez surge como, falando o português claro, surge como alternativa se não der certo a negociação com o Vitinho. Eu fico com receio de repetirmos o modus operandi de Plácido 2023. Por que eu digo repetir o modus operandi? Porque aí você tenta um, não dá certo. Tenta outro, não dá certo. Então vai aquele lá, qual? Aquele reserva lá daquele time lá que não tá jogando, pra tapar buraco. Nós já vimos que isso não funciona. Não funciona. Porque no momento decisivo, as deficiências vão aparecer muito mais do que as qualidades. Quando o time estiver numa oscilação para baixo, porque já aconteceu no Campeonato Brasileiro, e aí quando você está em oscilação para baixo, com uma acentuação maior, né, para baixo, porque oscilar é isso aqui, né? Agora, tem momento em que tá assim, né? Você precisa de um jogador com qualidade, para chamar a responsabilidade, para decidir partidas. O jogador ruim, com um elenco muito bom, num momento muito bom, ele acaba ficando nota 5, nota 6. Agora, foi o que aconteceu com o Di Plácido. Agora, no momento em que precisa-se de jogadores com qualidade para vencer a crise, o jogador ruim ele não consegue sobressair. Aí as deficiências dele aparecem muito mais do que tudo. E não dá para repetir esse procedimento.
Por que eu acredito que isso não vai se repetir? Porque nós já temos um lateral. O Matheus Ponte, ele é jovem, ele é um jogador que ainda tem a desconfiança de uma parte da torcida. Agora, demonstrou nessas últimas partidas que, se não é um garoto que está pronto, e não está pronto, ele é um jogador que não tem medo de jogo grande. Não tem medo de decisão. Comete erros como muitos outros também cometem. Mas as qualidades do Matheus Ponte estão sobressaindo. Então é claro que se o Botafogo trouxer um lateral que não é o lateral plano A, o Botafogo já tem um lateral titular, mas só tem um. Contra o Bahia ele não atuou. O Tietê jogou? Comprometeu? Não. Mas o Tietê não é lateral. Não sei que o Tietê se torne lateral. O Tietê se torne lateral. Que eu acho que tem futuro. Se jogar na lateral. Aprender os fundamentos de um lateral. E não de um meia que joga na lateral improvisado. Porque tem qualidade, tá? Mas a gente não pode de maneira nenhuma nessa fase final repetir os erros do ano passado. E não sou eu que estou falando. Foi o próprio Arthur Jorge que na coletiva deu uma indireta aí dizendo que precisa ajustar algumas coisas no setor defensivo. Pois é, ontem o Botafogo não foi vazado. Mas não é pelo fato de não ser vazado, que ontem estava com o Lucas Alter e com o Bastos. Não é pelo fato de o setor defensivo não ter comprometido, ontem o John foi muito bem, né, um dos caras do jogo, que a gente não precisa olhar para o setor defensivo com mais cuidado. Ainda bem que teremos aí 6 dias, porque jogadores como Luiz Henrique, Bastos, Gregory estão numa sequência e isso vai desgastando fisicamente o atleta. Então ainda bem que teremos 6 dias para recuperar os nossos atletas. Teremos retornos. Agora, vai contar que o Pablo, sem jogar há quase um ano, vai jogar o futebol que jogou no Corinthians há 4, 5 anos? Vamos contar realmente com isso? Ou vamos trazer um zagueiro para o elenco? Nós só temos 3 zagueiros no elenco. Alter, Barbosa e Bastos. Então, assim, tá mal planejado desde o início do ano. A agressividade na janela foi demonstrada com altos valores em Luiz Henrique e Almada, mas não adianta fazer o esquema cobertor de pobre. Cobre aqui, descobre o pé. Volta pro pé, descobre aqui. Não dá, é preciso um equilíbrio e o Arthur Jorge falou isso na coletiva. Então não dá para ele espalhar outdoor pela cidade. Busdoor. Não dá para ele pagar propaganda no Instagram. Bombar a publicação no Instagram dizendo preciso de reforço do John Textor. Tá claro. Tá claro. Enfim, que o Botafogo possa escutar os anseios do seu treinador para não repetir os erros do ano passado. Agora vamos falar de resultado, né? Mas antes de falar de resultado, acho que eu já deixei claro aqui para vocês. Ivan Ramírez ou Vitinho, tá? Na lateral direita. Não vai fugir disso, ok? Então teremos aí, a decisão vai ter que ser essa semana, né? Porque dia 31 de agosto já é sábado. Dia 2, segunda-feira, acaba a janela. Encerra a janela, tá? Então o Botafogo tem aí 7 dias para correr contra o tempo. Lamentável, tivemos tantos dias para fazer isso, avisamos há mais de um ano isso aqui. Vamos torcer para que tudo dê certo. Vamos lá. Maratona que o Botafogo enfrentou aí. Vale dizer que desses 4 jogos em que o Botafogo atuou contra os melhores times do Campeonato Brasileiro, além de não perdermos nenhum, são 2 vitórias e 2 empates, e esses 2 empates fora de casa, vale dizer que nós conseguimos os nossos objetivos. Classificação para as oitavas da Libertadores, bloco da frente do Campeonato Brasileiro. Eu já falei aqui 1000 vezes. Estar na liderança, estar na vice-liderança, estar na terceira, na 4ª colocação, com a diferença de 1, 2 pontos, irmãos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque não tem campeão de véspera. Não tem campeão de véspera. Parabéns ao Fortaleza, que está conseguindo fazer um super campeonato, uma super temporada, mas não há campeão de véspera. Botafoguense, mais do que qualquer um, sabe disso. O ano passado está aí para nos esfregar na cara que não tem campeão de véspera. O que o Botafogo fez nesses últimos jogos é heróico. Não é todo time que vai para a Fonte Nova duelar contra o Bahia e traz um ponto. E poderia ter vencido.
O Igor Jesus botou bola na trave, o Marlon Freitas botou bola na trave. Poderia ter perdido também. O John estava no momento certo, na hora certa, mostrou a sua elasticidade, a sua qualidade debaixo das traves. Então o 0-0, ele é o placar, a cara do jogo mesmo. É o empate. Então a trocação do Botafogo contra o Bahia, a trocação do Botafogo contra o Palmeiras e as vitórias sobre o Palmeiras e sobre o Flamengo mostram que esse time está no rumo certo. O fato de, o Fortaleza tem um jogo a menos. Tal. Sábado que vem tem Botafogo e Fortaleza. Esse jogo a menos do Fortaleza é contra o Internacional no Beira-Rio. E ontem o Inter no Beira-Rio conseguiu vencer um Cruzeiro, que também é do pelotão de frente. Está se distanciando um pouco, mas é do pelotão de frente. É um time com a mesma qualidade de um Bahia, por exemplo, de um São Paulo, talvez um pouco abaixo ali do São Paulo, mas é um time com qualidade. Então esse jogo a menos do Fortaleza com o Internacional, a galera trata como se fossem 3 pontos garantidos. Como se um jogo a menos significasse 3 pontos, e não significa. Não significa. Além do confronto direto. A gente vai falar muito de Botafogo e Fortaleza essa semana. Além do confronto direto, em que o Botafogo é favorito. Não só pelo histórico diante das equipes comandadas aí pelo Vojvoda, né? O Fortaleza ele tem uma base já há uns 3 anos. Mas muda um, muda outro e tal. Mas a espinha dorsal é a mesma, o trabalho do Vojvoda aí há mais de 3 anos é o mesmo, e é um time que não ganha do Botafogo, e que continue sem ganhar, Então não há motivo nenhum para desespero, eu acho que há mais motivo para confiança do que para desespero. Esse empate com o Bahia na Fonte Nova não é um empate contra o Cuiabá em Cuiabá, não é um empate contra o Corinthians na Arena Corinthians, que hoje seria visto como um tropeço. Hoje seria visto como um tropeço. Diante desse Corinthians que a gente está vendo aí. Tanto que o Botafogo foi lá para Itaquera e ganhou. Tanto que o Botafogo foi lá para Cuiabá e ganhou. O Botafogo foi lá para Goiânia contra o Atlético Goianiense e ganhou. Então o Botafogo, ele tem 22 pontos como visitante. E esse pontinho vai fazer muita diferença pro Botafogo no decorrer do campeonato. Porque o Bahia vai enfrentar todos eles. O Bahia vai jogar contra essas equipes. E aí esse pontinho a gente vai entender, igual o empate com o São Paulo no Morumbi, em que muita gente reclamou, muita gente criticou, e eu falei, galera, não é todo time que vai pro Morumbi e volta com um ponto. O Flamengo perdeu, o Bahia perdeu, o Palmeiras é clássico, né? Então acaba tendo essa questão aí do empate ser esperado, uma vitória de um lado ou de outro ser esperado, o clássico a gente fala menos, né? Mas, em geral, o time que vai duelar contra o São Paulo no Morumbi leva prejuízo. E o Botafogo trouxe um ponto de lá. Mesma coisa, repito, contra o Fortaleza. Nós trouxemos um ponto. O Fortaleza é um time que ganha todo mundo no Castelão. Nós trouxemos um pontinho. O Bahia, trouxemos um pontinho. E com as vitórias dentro do Newton Santos, isso faz diferença. O que a gente tem que lamentar na campanha do Botafogo não é exatamente o empate contra o Bahia. É a derrota para o Juventude. Apesar do Juventude também ser muito chato no Alfredo Jaconi, é a derrota para o Juventude, é a derrota para o Cruzeiro. Isso a gente tem que lamentar. É perder para o Criciúma, no Heriberto Rilse, e isso precisamos lamentar. São pontos que realmente são perdidos num campeonato de pontos corridos. Tá? Agora, a trocação, perder para o Bahia no Newton Santos, no jogo leal, no jogo aberto, isso eu não consigo lamentar, porque faz parte do percurso. Tá? Agora, alguns outros resultados realmente, nesse momento, fazem com que o Botafogo não esteja na liderança. E assim, do coração, galera, do coração. Sou jornalista, mas também sou torcedor. O que eu vivi em 2023, eu quero não viver nada parecido em 2024. Já tive o déjà vu na quarta-feira passada, chega. A minha cota de déjà vu já esgotou. Chega. Se for para o Botafogo alternar a liderança, olha, de coração, prefiro. Fortaleza é líder, que legal. Botafogo é vice-líder. Depende do Botafogo, nesse momento, alcançar a liderança novamente, vencendo, que seja assim. Fortaleza vai ficar uma semana na liderança. Os holofotes todos voltados para o Vojvoda. Olha que coisa legal. O holofote sai do Botafogo, a pressão sai do Botafogo, essa coisa da eterna liderança, já estava começando a ficar incomodado com isso, né? Ih, rapaz, de novo, líder, agora é o Fortaleza. Então a pressão vai toda para lá, a perna treme na hora do gol, os holofotes chegam, o olho dói. Agora tá lá, fora do eixo, fora de tudo. Agora é uma semana de Fortaleza.
Vamos falar de Fortaleza, todo mundo falando de Fortaleza, tá colocando foco no Fortaleza. Eles estavam até agora igual aquela a thumb do nosso outro canal, Dois Toques, a Casa do Futebol, que o Mike colocou lá, uma tartaruga avançando e os coelhinhos de Flamengo, Botafogo e Palmeiras conversando, a tartaruga passando. Tava assim. Agora já não tá assim. São 9 vitórias seguidas no campeonato. Fortaleza vem de uma classificação na Sul-Americana, agora é líder com jogo a menos. Então a pressão vai para lá. Não adianta transferir pressão, que a pressão vai para lá. E esse jogo Botafogo e Fortaleza, o Fortaleza entra como líder, o empate ajuda o Fortaleza. Então para o Botafogo é o cenário ideal. É o cenário ideal. Tira a pressão do trabalho do Arthur Jorge, tira a pressão dos jogadores de manutenção de liderança, vai ter que lutar para conquistar a liderança. Exatamente o que aconteceu no 4-1 sobre o Flamengo. Botafogo entrou como vice-líder, porque o Fortaleza era o líder do campeonato. Tinha vencido o Bragantino. Para ser líder, o Botafogo tinha que ganhar o Flamengo. O time entrou ligado, o time entrou mordendo, fazendo o gol logo no início com 2, 3 minutos. Então que seja assim no sábado. E é claro, não preciso nem falar que a torcida do Botafogo tem que estar em peso. Já garantiu o seu ingresso? Garante porque vai acabar. Tá? A torcida do Botafogo em peso, prestigiando o Glorioso diante do Fortaleza, que é um freguês. Né? Se vai ganhar ou não, então só os 90 minutos que vão dizer. Mas é um freguês aí nesses últimos anos na era Vojvoda, tá certo? Então, pressão do lado de lá, o Botafogo vem dessa maratona de jogos com um saldo muito positivo, muito positivo. Todavia, o AJ mandou o recado. É necessário que venham reforços. Precisa ajustar o que está faltando. Ajustando o que está faltando, a gente vai até o final do ano brigando pelos títulos. Eu fico por aqui. Um abraço grande para você. Retornamos na segunda edição. Espero com boas novidades. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.